E eu tenho visto e vivido isso na prática. Eu falei para ela, a partir de hoje, a gente não sai mais, você não vai sair na rua à toa. Deus sempre vai ter um propósito. Nem que for vai na padaria comprar pão, vai ter um propósito. E ela entendeu isso. Amém. E tenho vivido isso na prática, porque às vezes a gente vai para um lugar, chega uma pessoa ali, a gente fica ali, parece que é o tempo certo de nós estarmos no ambiente. E Deus entregar algo para a pessoa ali. Então já está vindo revelação. A pergunta é essa. Antes de estar tão próximo, já tinha revelação? Não, eu não sabia discernir. E talvez vinha e você ainda tinha dúvida. Agora... Às vezes eu achava que era mais o eu do que Deus, sabe? Às vezes você olhar para a pessoa e falar assim, como eu posso falar assim, você sentir um sentimento de queimar no peito, de querer falar algo, mas você ficar assim, mas se eu falar e for algo errado, se for vir de mim e não de Deus, sabe? Então eu não sabia discernir, distinguir. Agora você tem um discernimento. Agora então a pergunta é essa. Você recebe uma palavra de Deus para alguém. E você sabe que é de Deus, não tem aquela dúvida. Sim. Mas só que é uma palavra difícil de falar. Porque tem palavra que é boa, Deus vai te abençoar, Deus vai te levantar, mas tem palavra de correção que já é difícil de falar. Você teve essa experiência de receber uma palavra difícil e sabia que era de Deus. Você falou ou não falou? Ontem já tive, eu ia falar isso agora. E a pessoa tá aqui. Já tive. Eita. Eu sou muito conhecida também por ser bem sincera nas coisas. Acho que isso é algo também mais profundo. Algumas pessoas, fora do contexto com a Dani, assim, no meu ambiente mesmo, familiar, com parentes, todo mundo, eu sou conhecida pela que fala, assim, com sinceridade. E aquilo que eu tenho para falar, não com maldade, assim, com ódio ou algo assim, mas eu entrego pra pessoa com amor, porque eu tenho aprendido também isso, viu? Falar na correção, mas com amor. Que eu corrijo também. A gente tem essa convivência, mas ela tem entendido também com essa convivência, né, que há um jeito certo com amor. De confronto, de hora de falar. É a mesma palavra, mas a maneira que fala essa palavra. Exatamente. Isso. E Deus está entregando isso para ela. E aí ontem a gente estava no shopping à noite, fomos jantar no shopping, e aí Deus tocou no meu coração para entregar algo que a pessoa não queria receber daquela forma. Porque às vezes a gente... Porque desconstrói um sonho. A palavra foi de desconstrução de um sonho emocional, e Deus falou na boca dela que o projeto era outro. Então, esquece isso, porque você precisa desconstruir agora para construir o meu projeto. E ela teve essa ousadia de falar. E falei. E Deus se manifestou, porque com amor a gente fala as coisas, então, agora, de falar, você está numa grande igreja, de um pastor conhecido... pastor de uma grande igreja, aí Deus te dá uma palavra para você falar com ele. Você vai tranquilo? Eu vou. Sabe por quê? É melhor eu obedecer do que eu sacrificar e Deus pesar a mão em cima de mim. Porque eu acredito assim que o meu maior temor não é o homem, é Deus. E às vezes eu pagar um preço por não entregar aquilo que Deus mandou. Eu acho que a obediência é algo assim que... Ela é uma jovem profeta, minha gente. Eu ia falar isso aqui. Ela tá muito certa. Mas só que ela ainda não passou, talvez. Você já talvez passou essa pergunta. Porque quando nós somos usados na palavra profética, coisas boas, o pessoal gosta. Mas quando é coisas ruins, às vezes o profeta é perseguido por causa disso. Sim. Talvez você já passou por isso. Talvez ela ainda não passou, que está começando agora. Você já passou por perseguição por causa do profético? Quase não. Muita perseguição. E o que você teve que superar para continuar? Ou deu desânimo, deu vontade de desistir, ou nunca passou por isso? Vontade de desistir do profético, não. Mas eu tive que ter postura para me afastar de alguns ambientes. E filtrar um pouco meu ouvido daquilo que era necessário. Né? No caso dela, pastor, né, que a pergunta é quando Deus revela algo ruim, né, de alguém, Deus começou assim como Deus fez comigo lá atrás, Deus começou a fazer isso com ela. Então ela cuidava da avó, né, por já 3 anos, e o Senhor falou, eu vou recolher a tua avó.
Falou pra ela. Falou para ela. E ela aí fala para mim, Dani, você já teve essa impressão no espírito de Deus falar que vai fazer isso e acontecer? Falei, já, fica sossegado que Deus vai levar tua avó. E Deus levou. Deus levou, acho que em coisa de 4, 5 dias que Deus havia falado para ela. Nós havíamos ido para uma outra cidade fazer um velório, onde eu fiz um culto fúnebre, né, num velório de uma parente, e botei ela para fazer a oração no culto fúnebre. Falei, não quer andar com o profeta? Então tá né? treinando mesmo. Tá treinando. E aí ela participa também no culto fúnebre quando nós voltamos, isso no sábado, quando nós chegamos no domingo, pisamos o pé na cidade de São José do Rio Preto, o telefone toca e a avó dela morre. Mas o Senhor já havia dito para ela que ia morrer. E aí quando eu vi lá no velório, no meio do velório, cadê Maju? Maju entregando manto lá para a mulher lá no velório. Eu falei, meu Deus, tá ativada. É basúria. Tá nesse pé, pastor. Aleluia. A aluna da mentoria tá 10. Então, qualquer um pode ser ativado no profético? Ou tem que ser algo específico? Tem que ser o chamado profético? Ou qualquer pessoa, qualquer crente está assistindo, fala assim, eu quero também entrar na mentoria, eu quero ser ativado. Qualquer pessoa pode. Buscar os melhores dons, né? Inclusive o da profecia. Qualquer pessoa pode ser ativada. Só que a questão é, para quê? Para quê? Qual que é a tua função no reino? Né? Então, se a pessoa, ela pode ser uma professora de escola dominical, né? Líder da escolinha lá, infantil, no culto, mas uma pessoa profética. Uma pessoa que vai começar a profetizar e a criança vai quebrantar. Então, eu acredito que a esfera profética é para todos. Porque o texto vai dizer que até Saul foi no bando de profeta e começa a profetizar também. E tem um O texto, dom mesmo para ele não tinha. Não tinha. E tem um texto lá em Paulo que fala assim, ó, busque o dom de profecia. Ele incentiva a buscar o dom de profecia, lá em Coríntios 14, né? Fala, busque. Mas acontece que principalmente o de a profecia. unção tem preço, né? Tem preço? Será que não, pastor? Será que você tem preço a unção? Lá vem essa pergunta. Qual é o preço da unção? É a renúncia e a obediência. Mas explique essa renúncia. Vou explicar. Muitas pessoas querem a unção, mas não querem pagar o preço, pastor, nos dias de hoje. Nós temos vivido uma geração, e me coloco dentro dessa geração também, que quer receber a unção que cai do céu, mas não quer abrir mão dos prazeres da carne, não quer abrir mão da vida em si, do contexto diário para buscar a Deus. Não falo ficar 24 horas enfiado dentro de uma Bíblia, orando. Não, porque às vezes a gente, como a Dani até mesmo fala, Deus não procura pessoas desocupadas. Deus procura pessoas que têm compromisso, que são ocupados. Então, assim, muitas das vezes as pessoas não entendem isso. Elas querem terceirizar. Quer que impõe a mão, já passa ali e eu já vou ser usado. A gente vê isso na mentoria, sabe, pastor? Porque coisas rápidas. Ela tá comigo. Depois você acrescenta tudo isso que você vai falar, Maju, só para fazer um adentro. Ela faz a parte... Ela me ajuda na logística de agendar, de fazer tudo, né? E aí algumas pessoas procuram ela também. Não posso falar com a pastora porque eu quero que faça uma oração de impartição desse dom que eu vi ela falar lá no Podercast e etc. Só que alguns acham que é que nem Naamã, lá no templo de Rimon, que era no passe de encantamento. Aí Naamã vai lá na casa do profeta, o profeta não sai. E o texto vai dizer, fui falando consigo no caminho. Quando eu chegar lá, o profeta vai se colocar de pé, vai estender a mão e passar a mão sobre a ferida. Acontece que as pessoas querem que passe a mão sobre a ferida, mas a ordem é, mergulha no Jordão. Não, mas eu quero Abana e Farpar, rios de Damasco. Ué, você vai para Abana e Farpar, você vai arrancar essa lepra? Não vai. Então as pessoas querem um encantamento como se fosse uma oração, e nessa oração, Maju já é ativada. Não é. É uma questão... Tem dons que demorou em mim mais ou menos 8 anos para cair. Debaixo de muita oração. Pode completar, Maju. Mas
ela vai completar, mas esse dom, vamos dizer, 8 anos, você orando especificamente esse dom ou a transferência? A transferência, pastor. Você recebeu a transferência Eu e recebi continuou... uma impartição de uma pessoa que tinha uma esfera de revelar nome, no profundo e no escondido, no detalhe. E revelar assim, ó, busca a faca dentro do teu carro, porque essa faca está escondida debaixo do banco. Gente desse porte. Ó, eu tô vendo a certidão de casamento dentro da tua bolsa. Eu recebi essa impartição. E achava o máximo. Meu Deus do céu, o que é isso? O raio-x de Deus, algum negócio desse? Né? E assim, e a questão é, peraí, mas eu também quero receber isso rápido. E também tive essa vontade, também tive essa fantasia de que assim, uau, o homem orou para mim e amanhã Você já pegou a transferência dele e falou, vai acontecer. Depois de 8 anos. Mesmo depois da transferência, continuou orando? Depois da transferência, eu me questionava, mas que manto é esse que o homem orou? Mas cadê nada. que eu não estou recebendo nada? E o Senhor falava, é Jordão, é Jordão, é Jordão. Mergulha no Jordão. Você quer ir para Bana? Você quer fazer rápido? Tem um pastor amigo meu aqui que já participou do Podcast, vou até citar ele, pastor Caio, ele fala assim que nós recebemos a transferência, mas tem um tempo certo de ela se manifestar. Talvez tenha a ver com maturidade, talvez tenha a ver com busca. Ele fala que já recebeu várias, algumas já manifestou, outras não. Talvez Principalmente, pastor, quando você quer, assim, imediato que manifesta, Deus não vai manifestar. Pega essa chave aí, gente. Por quê? Por causa da vaidade. Então, assim, eu quero o nome, eu quero o endereço, sei lá. Mas eu quero. Mas eu quero mesmo assim. Eu quero aqui. Mas eu quero. Então, assim, o coração focado nisso, então meu coração está focado no dom em Cristo. É. Né? Então, também... tem esse lance. É isso mesmo. Continue, mulher. Continue. Você lembra do fio da meada? Lembro. E é verdade, pastor, porque muitas pessoas, elas querem receber, mas não querem pagar o preço. Mas aí é aquele negócio, mas o preço já foi pago na cruz, porque é uma frase muito clichê que a gente ouve. Que fala assim, mas o preço já foi pago na cruz. Tá, mas Jesus pagou o preço, mas ainda em si ele continuou. Mesmo ele ressuscitando, ainda continuou o chamado dele. Mas nas nossas vidas também é assim, nós precisamos abrir mão. Eu tenho muitas coisas que eu já abri mão na minha vida. Às vezes abri mão de estar com momentos em família. Agora, ultimamente, eu tenho sido conhecida por assim. Quem viu a Maju antes... dá um graças a Deus, porque agora ela nem para mais em casa. É essa fama que eu tenho sido conhecida. E pasme o senhor ou não, senhor por respeito, eu já tenho sido perseguida, sim. Com 25 Com 24 anos. 24. Eu tenho 24. Tenho 24 anos, mas uma maturidade um pouquinho maior. Sendo perseguida por ser caluniada, às vezes apontada. Às vezes, mas por causa do que você busca a Deus, por causa do dom, porque você está sendo... Por causa do dom, daquilo que Deus tem entregado. Por causa da postura de crente. Exatamente. Entendeu? Mas pelos próprios crentes. Pelos próprios e crentes. E acontece isso? Será que os crentes Será gostam? que os crentes fazem isso? Não é possível. É o que mais tem. Eu quero só um minuto aqui. Escreva aí, você aí no comentário, se algum crente já te perseguiu. Será que você nunca foi? Mostra pra nós o segredo. Escreva aí no comentário se algum pastor, obreiro, crente já te perseguiu por causa que você tá certo, buscando a Deus, querendo dons. Só falando nisso, eu participei de um instituto bíblico. Nem vou falar o nome, né? Porque senão os outros vão ficar chateados com a questão de falar instituição. Mas só que nós entramos lá no Instituto Bíblico, o primeiro ano, aí era 3 anos esse Instituto Bíblico. Aí tinha a turma do segundo ano e tinha a turma do terceiro ano que ia se formar. Então, nós, primeiro ano, tudo com fome, tudo querendo buscar a Deus, resolvemos acordar às 5h30 da manhã para orar a Deus. Orar, buscar a nossa turma do primeiro ano. Aí a turma do segundo ano, terceiro ano, nos perseguiram. Dizendo que nós queríamos ser mais santo, santarrão, não sei o quê. O espiritual. E nós só porque decidimos orar acordando mais cedo. Mas incomodou. O pessoal que estava estudando para ser missionário. E incomoda, pastor, porque às vezes as pessoas acham que é tudo mar de rosas, né? Acha que a vida
Quanto mais você busca, mais você vai pagar um preço por isso. E a gente vive hoje numa geração que ela quer o aceleramento, quer pisar no acelerador ali, mas às vezes Deus está pisando no freio para poupar um pouco. Porque é muito fácil eu querer receber 1001 dons e a unção. Mas será que eu estou preparada para receber tudo isso de uma vez? Ou será que eu vou receber e eu vou fazer o que também com isso? Ver uma palavra para você aqui. Pode. É o que eu tô pegando a unção aqui dos Isso. profetas. Glória. Veio a palavra que a sunamita hospedou Eliseu Meu Deus. e houve um milagre na Epa. casa dela. Aí Aleluia. veio essa palavra, assim como você está hospedando a profeta, Aleluia. um grande milagre vai acontecer na Eu sua tomo vida. posse, porque eu sei do que você está falando. Eu recebo em nome de Jesus. E aproveita falar desse milagre aí que tem a ver, porque a mulher recebe um bebê. Do que Deus fez no monte. Da manifestação que Deus fez no monte. É E lindo. tava assim, a gente tava, sei lá, em 10 pessoas, mais ou menos. É por aí. Numa roda. Então conte aí. Que Eu vou Porque aí vem abordar. testificar essa Isso. palavra profética Ah, que você soltou É, agora. exatamente. Só concluindo isso, porque eu senti de falar algo. As pessoas que querem viver um nível de unção com Deus, esteja disposto a descer um pouco mais. Deus falou algo comigo fortemente a semana passada e isso eu pego para minha vida. A gente foi em Araçatuba, a Dani pregou sobre Enoque e... Não, e- Eutico. isso, perdão. Eutico. É que É eu que tô ela com tá tão Enoque. arrebatada que ela já quer ir que nem Enoque. Tô com Enoque de outra coisa. Mas enfim, foi sobre Eutico. E essa palavra ficou na minha cabeça até esses dias. E aí, eu senti fortemente Deus falar comigo, porque ela falou sobre degraus. Sobre os degraus que precisava descer e subir. E os 3 degraus, o Senhor falou comigo. Aquilo que eu tenho para você, para te entregar, suba devagar. Suba aos poucos. Porque é aos poucos que eu vou te elevando na unção, naquilo que eu tenho para tua vida. Então eu tô me apegando nesta palavra. Aquilo que eu tô vivendo, talvez eu já passei do primeiro degrau ali. Talvez eu estava no raso, só que Deus está subindo um pouquinho mais. Mas Ele está guardando o meu coração, porque muitas das vezes as pessoas querem receber e querem ganhar, primeiramente, dinheiro com isso, e não querem alcançar as pessoas. Porque é muito fácil eu entregar algo para um milionário. Mas e se for para Deus mandar eu entregar para um mendigo, para um morador de rua? Eu estou disposto a isso? É isso que é a renúncia. É renunciar ao meu eu e viver a Cristo. É o que eu tenho vivido. Né? Então, a renúncia é sobre isso. E voltando para a palavra que você me entregou, eu tenho 24 anos, sou casada, já tenho 6 anos e não tomo remédio nem nada. E eu tenho uma dificuldade para engravidar. Eu tenho vontade, sim, de ser mãe, de construir uma família. Creio que vamos construir, sim, porque eu já recebi muitas palavras. E de um tempo para cá, Deus tem soado muito sobre isso, sobre milagre na minha vida. Em questão de receber o milagre. Eu tomei posse da sua palavra, porque essa vinda aqui para São Paulo veio muitas palavras direcionadas. Mas estávamos no monte, era mais ou menos 1h da manhã que a gente estava lá, porque a gente costuma ir umas 10, 11 horas para o monte da noite, porque é o horário que a gente conseguiu já resolver todas as coisas e com a mente desligada para receber de Deus aquilo que Ele tem. E nós estávamos lá numa roda ali com as pessoas, Deus se manifestou ali presente. E daqui a pouco a Dani olha para mim e falou assim: meu Deus, eu estou sentindo o cheiro de talco. Porque Deus se manifesta muito com ela através também dos cheiros. Talco de neném. Isso, de bebê, né? Talco de mamãe bebê aí, pra ser mais, Um mais perfume preciso. irradiado de mamãe bebê aqui, gente. E ela perguntou, alguém tá sentindo? E ninguém. Aí eu senti o cheiro, porque isso era pra mim. A partir do momento que eu senti o cheiro, um perfume ali, todo mundo depois começou a sentir. Por quê? Porque a palavra era pra ela. Então Deus manifestou e eu falei, cheio de mamãe bebê, perfume lá da Natura. Talco de neném. Alguém sentiu? Não, ninguém. Quando ela pega e sente, porque a palavra era pra ela, destrava todo o resto. E aí ficou todos sentiram, um até a minha perfume. filha sentiu.
Exatamente. No meio Qual do era a mato palavra? daquele. A palavra era que Deus, ele ia entregar um filho para mim. E que estava confirmando que é um tempo novo na minha vida e que é um tempo que vai chegar. Porque muitos anos atrás eu duvidava, recebia muitas profecias nesse sentido, que Deus ia me entregar. E o que eu mais ficava ansiosa é porque eu queria no meu tempo, e não no tempo de Deus. Eu queria que Deus acelerasse porque eu queria viver aquele momento. Mas quanto mais eu queria que fosse no meu tempo, mais o Senhor falava que não era no meu tempo, era no tempo dele. Então Deus precisou mudar o cenário, Deus precisou me tirar do meu coração disso para mim descansar, que é o tempo do Senhor. E aí ela falou, Dani, e agora se eu tiver um bebê? Porque agora eu tô no auge andando com você pra lá, pra cá na Não obra. vai atrapalhar. Eu falei, filha, bebê não vai ser impedimento. É isso Nós mesmo. vamos levar bebê conforto, malinha, e vai ficar na mão dos obreiros, os diaconisa, pra ajudar no culto e acabou, tá tudo certo. É isso mesmo. Porque antes o meu coração estava preocupado com a criança. Se a criança vir desculpa a expressão, mas na altura do campeonato, vir a criança. Conta também, Maju, que você teve que abrir mão da roupinha de nenê que você tinha. Que ela guardou uma roupinha. Tá abrangindo aqui. Não? E deu. Porque de repente tem gente aí querendo engravidar. É isso mesmo. E também quer ser usado na obra. É isso mesmo. E aí tem medo, mas se eu tiver um nenê, vou parar? Como é que vai fazer? É isso mesmo. Eu tinha essa preocupação. Eu até questionei um dia com meu esposo, falei assim, nossa, a gente tá caminhando com a Dani, e se vinha criança agora, o que que eu vou fazer? Vou ter que ficar em casa, tudo. E ele ficou pensativo, ele falou assim, Deus tá no controle de tudo. Então eu vejo que Deus estava me moldando, me preparando. Porque agora o meu coração não tá voltado na criança, porque eu sei que Deus vai entregar. Meu coração está voltado para Ele, para aquilo que Ele quer fazer. E quando a gente abre mão das nossas vontades para viver a vontade de Cristo, eu tenho certeza que flui, porque eu tô com o coração obedecendo. Poderia estar em Rio Preto. Ontem eu tinha algumas coisas marcadas em Rio Preto para resolver, mas a gente remarcou para a gente estar aqui em São Paulo. Então, assim, Deus, ele se manifesta quando a gente tem um coração voltado para a obediência. E essa tem sido a palavra. Eu tinha preparado um pouquinho de enxoval, porque a gente que vai querer ter um sonho, tem um sonho assim, isso, eu preparei porque muitas das vezes eu ouvi as pessoas falar assim, prepara uma roupa, prepara algo, que vai guardando, porque uma hora vai chegar a sua vez. E aí eu guardei um tempo, né? E aí Deus começou a incomodar o meu esposo e junto comigo também. De doar, eu tinha banheira de criança, tenho uma caminha lá ainda, mas essa caminha ainda não é porque não é um berço, é uma caminha que tá servindo como um armário lá para guardar as coisas. Mas tinha banheira, roupinha, tinha nicho para pôr na parede assim, tinha bastante coisinha, tinha até aqueles tipo absorvente de amamentação pro peito, assim, tinha isso também guardado. Teve um dia que Deus falou assim para mim e para ele, tira essas coisas daqui, vocês vão abençoar alguém. Renuncia. Eu vou colocar na vida de vocês quem vocês vão abençoar e vocês vão entregar tudo isso. Porque o que eu tenho para dar para vocês não é se gabando por ser usado. Porque se tiver que me dar algo que é usado, eu não tenho vergonha de usar. Eu recebo com maior amor. E vou usar com humildade. Mas não é o tempo. Mas Deus falou assim, renuncia, porque aquilo que eu tenho para te dar vai ser tudo novo. E vai vir da minha parte, eu vou preparar. E a gente montou, foi assim, coisa de rapidinho. Eu falei, então vamos arrancar logo isso daqui. Já tiramos no mesmo dia, tinha uma moça que estava grávida de gêmeos. E a gente foi, ela não tinha muitas coisas. E justamente era coisa de menino. Eu fui e dei para ela. Falei, aqui, ó, toma essas coisas que Deus incomodou para te entregar. Vejo que tu és profeta. Não, eu quero falar algo aqui, declarar isso, Meu baseado pai. nesse testemunho. O testemunho libera fé, libera unção. Você, mulher, você, casal, está querendo ter um filho. Eliseu Aleluia. declarou Meu para aquela Deus. mulher sunamita, dentro de um ano você vai ter um filho, dentro de um tempo, né? Ele falou um É um tempo, ano né? mesmo. Um ano você vai ter um filho. Aleluia. Então eu declaro para você, seja o problema, você mulher, seja o problema na mulher, seja o problema no homem, que às vezes o problema é no homem, esse sonho vai acontecer. Eu creio. O filho, a filha está vindo para você. Eu creio. Aleluia. Então Em recebe Jesus. essa palavra
Eu declaro isso em nome de Jesus, nessa unção profética, nesse testemunho. E eu quero que você pegue outra chave também. Aleluia. Quando você honra o profeta ou profetiza, ou homem ou mulher de Deus, você libera milagres para sua vida. É verdade, verdade. pastor. Meu Deus do Muito céu. forte. Aleluia. Rebassúria. Araúaxa. Já vai virar um manto aqui. E a atmosfera de Deus. Eu quero saber como pode uma psicóloga ser profeta. A psicologia já era, pastor. O momento que a Você gente... não está mais atendendo Eu psicologia? tô atendendo online. Mas o que eu amo fazer mesmo é treinar as pessoas no profético. Eu atendo como psicóloga, Você online treina e a pessoa presencial. Não treina a pessoa para ser psicólogo. Não. Aí a pessoa tem que estudar para isso, né? Mas eu atendo online no cunho da psicologia e atendo presencial na minha cidade lá, né? Mas o que pulsa o meu coração hoje não são os diplomas que Deus me deu, mas é a unção que está sobre mim. É essa que eu tenho prazer de compartilhar e de ver as pessoas sendo ativadas, assim, ver Maju, ver o Andrei sendo ativado, ver tantos outros assim Mas eu que queria Deus... saber da mente de psicólogo. É atrapalhada. Não, então, na mente de um psicólogo, igual você estudou aí, estudou psicologia, talvez fez outros cursos, né, na mente. Como explicar isso da profecia, da revelação? Explicar para mim mesmo ou para alguém? Como explica isso, esse fenômeno? Tem explicação? Não tem, pastor. Porque dentro da ciência só fica o lado humano, de comportamento, de pensamento, mas a atmosfera profética não tem explicação. Porque a gente fala de milagre, fala de coisas que a medicina, a ciência não alcança nunca. Então é muito mais legal, gente. É muito mais atraente, porque você vê uma transformação de milagre mesmo, uma porção de milagre. É claro que a pessoa está dentro da igreja, ela precisa ser moldada, ela precisa ser... Pode continuar. ela precisa ser moldada, ela precisa ser orientada a mudar o comportamento, as atitudes, né? Tudo isso é humano. Mas quando você está mergulhado em Deus, você vai caminhando para outro tipo de essência. Vem mais para cá, senão sai do enquadro. Então, Né? eu queria entender isso, mas é interessante, que o sobrenatural não tem como explicar, né? E tem uma pastora que gostava de falar assim, milagre não se explica, se recebe, se vive, né? Não tem, e assim, as pessoas querem achar explicação para tudo, né? Nós somos esse tipo de pessoa que a gente quer explicação e quer entendimento. Até para o profético, como é que eu sinto, como é que eu faço, como é que você vê? Nós somos esse ser que busca entendimento sobre as notícias, sobre o outro, sobre nós mesmos. Mas existem coisas que Deus ele não vai nos responder imediatamente. Até para causar em nós um interesse na busca. Então, a ciência, perto das coisas que Deus faz, ela é uma coisa que não tem superação fácil assim, não. E você tem algum dom que está buscando especificamente? Tem Eu algo não. a mais ou você Deixa já está quieto, gente. satisfeito? Tem pouca perseguição, né, galera? Eu já está satisfeito com aquilo que já tem? Eu estou satisfeito com o que já tenho. Eu peço a Deus sempre me manter coração guardado e ter sempre uma inspiração para falar em palavras, não só em visões, mas ter sempre uma palavra de amor, de graça e de coragem para alguém, para essa pessoa se levantar, seja num supermercado para alguém, seja em qualquer lugar. Esse dia estava dentro de um cinema lá e nós fazendo a obra dentro de cinema. Né? Então, assim, não tenho pedido algumas coisas. O que eu peço a Deus é que Ele manifeste a presença dele sobre a minha vida e me conserve assim para que eu consiga ir um pouquinho mais longe